Nós estamos hoje iniciando mais um webinar da ABENS, Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Hoje nós vamos abordar um tema que é comum a 3 dos nossos departamentos. Nós vamos falar sobre a testosterona. Eu vou comentar aqui. O nosso departamento da endocrinopatias. Nós temos também a presença do departamento de disfunção sexual feminina, coordenada pela Débora, e também pelo departamento de disfunção sexual masculina, que é coordenado pelo Márcio de Carvalho. Hoje o nosso tema será a testosterona, o que leva à anabolalização de homens e mulheres e as consequências físicas e psicológicas negativas dessa prática. Está sendo bastante difundido, de maneira que a gente vai analisar se é certo ou errado, mas é bom a gente informar formas precisas de ser usado. Esse aqui é o nosso folder, que a gente já sabe. Eu vou apresentar agora os participantes que vão apresentar as aulas. A doutora Flávia Fairbanks, que é mestre e doutora em ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP, Associate Professor em ginecologia na Universidade de Miami, diretora do Programa de Saúde Sexual Feminina na mesma universidade, secretária do Comitê Nacional Especializado em Sexologia, da FEBRASCO, membro do Departamento Científico de Pesquisa da ABENS. Nós temos também o Dr. Marcelo Aranha, que fez fellow em andrologia na Fundação Puig-Ver, e é mestre e doutor em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná. E o Dr. Ricardo Meireles, também bastante conhecido aqui no nosso grupo, tem notório saber aqui pela PUC do Rio, é membro da diretoria do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgenicidade da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. E é também membro do nosso departamento da endocrinopatias da ABENS. Então, nós vamos começar com o Dr. Ricardo, que a gente conversou anteriormente, que vai falar sobre a testosterona, depois nós vamos seguir com a doutora Flávia e o Dr. Marcelo, cada um dando as suas explanações, e no final nós vamos ter um bom tempo, espero, para as discussões, para as conversas, que muito vão enriquecer o nosso trabalho. Então, Dr. Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado, Messina, muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês, e eu vou falar sobre a testosterona propriamente dita. Eu sou endocrinologista, e vamos passar a primeira, não estou conseguindo passar, passou. Eu não tenho conflito de interesse para presente aula, naturalmente, não vou falar sobre medicação. Essa é a testosterona. A testosterona tem um radical hidroxila, OH, aqui em cima, carbono 17, e um radical cetona no carbono 3. E aqui uma dupla ligação. O que nós temos é que nós chamamos de A, B, C e D os anéis da testosterona, sendo que o anel A é o anel que sofre a aromatização da testosterona quando ela é convertida em estrogênio. E existe também uma numeração dos carbonos que fazem parte deste anel, destes anéis. Por aí nós vemos, então, a numeração dos carbonos. E eles todos provêm do colesterol, evidentemente. Colesterol ciclopentano peridifenantreno, que dá origem à progesterona, que dá origem à androstenediona, que, por sua vez, dá origem à testosterona, isso em termos mais objetivos e mais rápidos, né? Na realidade, nós podemos complicar um pouquinho as coisas. E a testosterona, então, aparece aqui como o produto intermediário entre a dihidrotestosterona, que evidentemente é feita a partir da testosterona, pela dupla ligação, nós vamos ver um pouco mais à frente, e a testosterona se transforma também em estradiol, pela aromatase, fazendo com que o anel A seja aromatizado em estradiol. Então, nós vemos que a testosterona é um produto bastante complexo e bastante fácil de se transformar em outras substâncias, entre elas, como eu disse, o estradiol, que é o hormônio feminino por excelência. No homem, ela é produzida pelos testículos, principalmente, muito mais do que pela adrenal, uma quantidade mínima produzida pela adrenal no homem, e na mulher,
nós temos o ovário como produtor de testosterona e a conversão periférica no tecido adiposo, músculo e pele, além da suprarrenal. Nós temos 25% da testosterona sendo produzida no ovário, não sofre muita modificação com o passar do tempo, com a vida da mulher, né? E na menopausa, nós temos que o que se perde são as células produtoras de estrogênio. Então, as células do hilo, que são as células produtoras de testosterona, são mantidas, de modo que a produção de testosterona continua igual ou semelhante durante a menopausa. 50% é produzido pelas suprarrenais e 25% é produção de conversão periférica no tecido adiposo, no músculo e na pele. Então, a mulher, na realidade, tem uma quantidade de testosterona muito pequena, cerca de 1/10 da masculina, né? E por isso ela precisa menos de testosterona também, porque ela tem estradiol, que é o hormônio feminino por natureza. Como é que a testosterona atua? Ela tem efeitos não genômicos e efeitos genômicos. Os genômicos são mais importantes, vamos dizer assim. Eles se fazem através do receptor de androgênios. Esse receptor de androgênio é capaz de ligar a testosterona e é capaz de ligar também a dihidrotestosterona, e ele depois vai ser levado do citoplasma para o núcleo da célula, e no núcleo vai ter os efeitos genômicos. Mas ela também tem efeitos não genômicos que não estão muito bem estudados até hoje, que nós não sabemos muito bem como é que funciona, mas a testosterona pode atuar através das proteínas G, da membrana celular, e influenciar na liberação de cálcio também. Então, são os efeitos não genômicos da testosterona, né? Os efeitos mais importantes, como disse, são os efeitos genômicos da testosterona. Então, a testosterona atua sobre o receptor de androgênio, no músculo, na medula óssea, no cérebro, no osso e no tecido adiposo. No músculo, ele aumenta a quantidade de músculo disponível, né? Aumenta a musculatura do indivíduo, a massa muscular, o que faz com que as pessoas usem muito a testosterona em academias, etc., como doping. Na medula óssea, ele produz eritrócitos, ou seja, hemácias, e a falta de testosterona pode levar à anemia de causa ignorada. Por isso, toda anemia deve ser investigada também em termos de testosterona no homem. No osso, ele contribui para a formação óssea, através do receptor de androgênio. No cérebro, ele contribui para a libido, naturalmente, e o tecido adiposo. No tecido adiposo, ele diminui o tecido adiposo. Na realidade, ele tem um efeito inverso, a testosterona tem um efeito inverso no músculo e no tecido adiposo. Quando aumenta o músculo, ele diminui o tecido adiposo. Quando aumenta o tecido adiposo, ele diminui o músculo, na deficiência de testosterona. Mas a testosterona sofre o efeito da 5-alfa-redutase e vai se transformar em dihidrotestosterona. Essa dupla ligação aqui vai desaparecer, vai ser reduzida, né? Dihidrotestosterona, e isso vai ser feito pela 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que é muito mais potente do que a testosterona propriamente dita. Vai também, como eu disse, atuar sobre o receptor de androgênio, na genitália externa, na próstata, na pele, nos cabelos e nos pelos, fazendo com que cresça a genitália externa, a próstata também, e nos cabelos. Curiosamente, ela faz nascer pelos no corpo e os cabelos da cabeça caem, ou seja, ela tem uma ação bifásica. Mas nós não podemos esquecer que a testosterona também se transforma em estradiol, pelo efeito da aromatase, que existe principalmente no tecido adiposo. E, como estradiol, nós vemos aqui que ele tem duas hidroxilas, uma hidroxila do lado de cá e uma hidroxila do lado de lá, e como estradiol, ele vai atuar no receptor de estrogênio. E no receptor de estrogênio, ele vai atuar no osso,
inibindo a reabsorção óssea, no cérebro também contribuindo para a libido masculina, e na mama, favorecendo a multiplicação das células mamárias. E por isso que não se dá testosterona em homens que tenham suspeita de câncer de mama. E o câncer de mama não é tão raro assim no homem, cerca de 1% dos cânceres. Mas nós temos também as repetições CAG, citosina, adenina, guanina, que são responsáveis no receptor de androgênio pela sensibilidade desse receptor à testosterona e à dihidrotestosterona. Então, o número crescente de repetição CAG dentro do exon 1 do polimorfismo do gene do receptor do andrógeno está associado à diminuição da sensibilidade do receptor androgênico. Ou seja, quanto maior a repetição CAG, e CAG existem várias repetições CAGs no receptor de androgênio, e quanto maior o número dessas repetições, pior a sensibilidade, diminui a sensibilidade do receptor androgênico. É interessante porque ela tem um efeito em U. Nós vamos ver adiante que o número cabalístico para isso é 21, ou seja, 21 repetições, tudo bem. Menos de 21 ou mais de 21, nós temos anormalidades e maior mortalidade. No caso do número de repetições CAG, nós temos que, então, provavelmente no futuro, nós vamos ter que dosar também o número de receptores CAG, né, o número de repetições CAG no receptor de androgênio, e com isso saber se o homem é mais ou menos sensível à testosterona. Isso faz com que os homens possam manifestar a sensibilidade à testosterona diferente. E houve, como eu disse, uma relação em forma de U entre o número de repetições CAG e a mortalidade no paciente com diabetes, de tal forma que 21 repetições de CAG foram associadas a uma taxa de mortalidade 58% menor do que menos de 20 mais de 21, mais de 21 repetições CAG, mostrando, então, que essas repetições são extremamente importantes, principalmente no diabético, para a sobrevida e para a mortalidade desses pacientes. Apenas para lembrar que nós temos o hipogonadismo primário quando existe um problema no testículo propriamente dito, um secundário quando o problema é hipofisário, ou um terciário quando o problema é no cérebro, na hipófise, né, antes de chegar à hipófise, ou no hipotálamo. Então, o hipotálamo secreta o GNRH, que vai atuar sobre a hipófise, que, por sua vez, secreta LH e FSH. O LH, principalmente, é o responsável pela secreção de testosterona pelo testículo, e, com isso, então, nós temos que se fecha o feedback entre a testosterona, produzida pelo testículo, o GNRH e o FSH e LH. Eu queria só lembrar que os métodos laboratoriais que foram feitos para dosar testosterona foram feitos para homem. Então, não se deve pedir dosagem de testosterona na mulher, principalmente porque para ver se tem níveis baixos. Se tem níveis altos, tudo bem. Eu acho que a mulher pode atingir níveis elevados de testosterona, quando tem um PCO, por exemplo, um ovário policístico, etc., e nesse caso, nós temos a obrigação de dosar testosterona também. Mas querer dosar testosterona para determinar se há uma insuficiência de testosterona é perda de tempo, porque os produtos, os kits laboratoriais que foram feitos para essa finalidade não são femininos, são masculinos. E também não se pode querer que os resultados da terapia com testosterona no paciente com hipogonadismo sejam imediatos. Pode demorar até 36 meses, dependendo do que se trata. Por exemplo, aumento de força muscular e massa magra é rápido. Em um ano, a gente vê uma diferença bastante significativa. Em 3 meses, a gente já vê alguma diferença, e com um ano, nós já temos diferenças significativas. A diminuição de massa gorda já demora um pouco mais, 24 meses, para a diminuição de massa gorda e, portanto, da circunferência de cintura, e aumento de capacidade para exercícios, que é de 12 meses, porque está ligado à força e à massa muscular, né?
Agora, o aumento da densidade óssea, como nós vemos aqui, ela demora 36 meses para atingir a sua plenitude, embora com 6 meses já se veja alguma diferença. Então, isso é só para lembrar aos colegas que não devem esperar resultados imediatos da testosterona, da reposição, da terapia de reposição hormonal com testosterona, porque elas podem demorar até 36 meses para se fazer sentir. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer sobre a testosterona como hormônio. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, de qualquer maneira, eu vou começando a falar enquanto a gente vai compartilhando. A tela está aberta no fundo aqui, mas eu não... Bom, boa noite a todos, desculpa aí a demora na entrada da apresentação. É um prazer enorme estar aqui em nome do Departamento Científico da ABENS, então a gente está em 4 departamentos hoje aqui, com bastante alegria, e para trazer para vocês um pouquinho dessa discussão tão ampla que eu tenho visto que tem sido tão necessária e importante em âmbito mundial, que é o uso da testosterona, no meu ponto de vista já coloco excessivo, a gente não pode falar indiscriminado, mas excessivo, em relação à prescrição e do porquê que tudo isso vem acontecendo num âmbito que a gente não pode considerar tão científico assim. Então, acho que o papel dessa discussão hoje é de extrema relevância, justamente para colocar um pouco para os colegas o que tem sido feito em relação ao uso e, na verdade, ao abuso dessa substância e como nós podemos nos posicionar com respaldo científico e segurança quando houver necessidade de fazer essa prescrição. Primeira pergunta que nos cabe, então, enquanto ginecologistas, a gente tem sido realmente demandado, até excessivamente em relação a essa prescrição, é por que as mulheres querem usar testosterona? Isso vem sendo bastante discutido em diversos âmbitos, inclusive, mas tem sido principalmente uma questão muito interessante, é a demanda espontânea das pacientes, que vem nos preocupando um pouquinho, porque muitas delas já nos procuram, já nos abordam com a questão de solicitação, inclusive com uma postura meio ativa, tipo, eu quero usar e eu quero saber como é que você vai me prescrever. Então, da onde que vem isso? Principalmente do aspecto mais midiático dessa situação, onde a gente não tinha tido muito controle em relação a tudo que vem sendo colocado e postulado. Hoje eu acho que a gente pode colocar uma reunião aqui entre colegas, talvez alguns de vocês tenham visto uma publicação no nosso grupo do WhatsApp, que eu achei bastante interessante, estava fazendo essa conversa antes, que foi colocado pela doutora Loreta, da Escola Paulista de Medicina em São Paulo, mais uma daquelas coisas absurdas do comércio da testosterona indiscriminado por profissionais nem sempre tão habilitados e que muitas vezes não sabem lidar com os riscos dessa prescrição. Mas o que as nossas pacientes veem? Elas veem que elas vão, como a gente acabou de ver, e tem um efeito fisiológico conhecido, aumentar a massa e tônus muscular, melhorar o vigor sexual, a performance, e performance é a palavra-chave hoje em dia, todo mundo está atrás de performance, quer seja uma performance física, sexual, em um ambiente de trabalho e assim por diante, e juntando tudo isso, elas encontraram que a testosterona poderia ser a molécula da vez. E, ao mesmo tempo, aquelas que sentem a sua falta, ou, como muito bem disse o Ricardo anteriormente, passam em algum colega, alguma pessoa que não está tão afeita à situação, recebem uma dosagem errada de um valor baixo, vão se sentir sujeitas à diminuição de desejo sexual e recomendar, ou na verdade, responsabilizar a falta teórica dessa testosterona como a grande causa dessa diminuição de desejo, a gente pode depois conversar um pouquinho a respeito disso. Acúmulo de gordura, o ganho de peso, principalmente na função perimenopausa, que deixa as mulheres extremamente preocupadas, flacidez cutânea e mucosa, e tudo isso junto, um cenário bastante desanimador. Então, isso explica o porquê que as mulheres querem usar a testosterona. E, às vezes, não só a testosterona, mas também outros derivados androgênicos, até com uma função muito mais anabolizante, colocando sua saúde em risco. A relação das mulheres com os anabolizantes, portanto, ela merece uma abordagem muito diferente da reposição androgênica bem indicada. E aqui eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa colocar. Existe espaço, sim, e eu vou terminar depois a apresentação falando, para uma reposição androgênica em algumas mulheres que estão na pós-menopausa, que
apesar de adequadamente estrogenizadas, ainda não conseguiram reverter alguns efeitos deletérios trazidos pela síndrome da menopausa ou do climatério, que seriam principalmente as disfunções sexuais femininas não reversíveis com a terapia clássica. Essa, segundo a grande maioria das comunidades científicas, é a grande indicação para a reposição de testosterona nas mulheres. Todas as outras indicações continuam no âmbito off-label, e a gente precisa ter muito cuidado quando for fazê-las sem um respaldo adequado. Em relação à anabolização feminina, portanto, a gente tem poucos artigos científicos, porque, vejam bem, a gente tem o cuidado de diferenciar de uma reposição adequada e bem orientada para aquela paciente. Então, a anabolização, ou seja, o uso indiscriminado com finalidade estética, finalidade de ganho de performance, como eu comentei com vocês, tem muito poucos artigos científicos robustos e bem desenhados a respeito. Sabidamente, num apanhado geral, a gente tem como efeitos colaterais irreversíveis nas mulheres a clitoromegalia e o engrossamento da voz. Mas essas duas situações estão muito mais associadas a doses elevadas, apesar de haver uma dúvida em relação ao tempo de exposição a essas medicações, que seria necessário para que já fosse induzido esse início dessa virilização feminina aí inadvertida. E, conforme já foi muito bem colocado, mas acho que vale a pena a gente recolocar aqui, o impacto dos androgênios em geral e no organismo feminino, ele tem receptores importantes no sistema nervoso central, no sistema osteomuscular e no sistema reprodutivo. Ou seja, dá para a gente imaginar com bastante propriedade que todos esses aparelhos e órgãos vão ter algum tipo de resposta a essa androgenização ou essa virilização. A melhor meta-análise que foi colocada em publicação recente de 2019 foi o consenso global do uso de androgênios nas mulheres. E isso foi depois bastante fatiado para que ficasse bem colocado qual seria a segurança da prescrição da testosterona no público feminino. E aqui ficou bem colocado esse grupo, que é o grupo da Susan Davis, da Austrália, é o grupo que mais estuda reposição de testosterona feminina no mundo inteiro. E eles realmente, assim, com bastante maestria, deixam muito claro. Existe, sim, um benefício na função sexual feminina, mas esse benefício é pequeno quando comparados em números absolutos. Ou seja, desses estudos todos, verificou-se que a administração de testosterona para mulheres na pós-menopausa, desde que adequadamente estrogenizadas, trazia para a mulher um aumento ou um incremento do número de eventos sexuais satisfatórios, relacionados diretamente com a satisfação sexual feminina, portanto. Mas esses eventos eram poucos em números absolutos. Agora, a grande discussão que se coloca, que inclusive é a discussão da maior parte desses trabalhos todos, é que, para quem não tinha nada, aumentar um pouco já tem muito significado. Então, portanto, dadas essas meta-análises bem colocadas, a gente tem que muitos desses grupos passaram de 0 ou nenhum evento sexual satisfatório em 6 meses para 1 ou 2 eventos sexuais satisfatórios por mês, o que era um incremento significativo. E isso tudo postula ou nos reforça a indicação para esse grupo já bastante bem desenhado. Os efeitos de androgenização feminina, eles já podem começar num momento muito precoce da vida intrauterina. Então, alguns modelos são trazidos já exatamente das pacientes com síndrome dos ovários policísticos, hoje em dia bastante associados já e reconhecidos como parte de uma síndrome metabólica, cuja exposição fetal tem sido cada vez mais associada já a uma exposição inadvertida intrauterina, onde um excesso de hormônio antimileriano materno, no período perinatal ou pré-natal, já poderia levar a um aumento dos receptores androgênicos nessa paciente e, consequentemente, a longo prazo, induzir a uma resistência à insulina, eventualmente a uma obesidade centrípeta, sendo um dos mecanismos atualmente vinculados ao desenvolvimento do fenótipo da paciente com ovário policístico.
Essa paciente, portanto, já tem um grau de androgenização ou de virilização mais significativo. Mas será que, já que estamos no âmbito da medicina sexual, as pacientes com síndrome dos ovários policísticos têm uma satisfação sexual maior que a população geral, dadas essas condições fisiológicas em que se encontram? A resposta é não. Ninguém ainda conseguiu vincular maior taxa de satisfação sexual feminina em pacientes com síndrome dos ovários policísticos. Aliás, alguns estudos postulam o contrário, dadas as características cutâneo-mucosas e estéticas associadas a essa síndrome, que, com prejuízo da autoimagem, induziriam a uma satisfação negativa. Ou seja, androgênio não está diretamente vinculado à satisfação sexual, como todos nós já sabemos. E os aspectos psicológicos de tudo isso? Também é difícil encontrar uma coisa bastante bem desenhada, porque acompanhar algum indivíduo ao longo de toda a sua vida seria um trial muito difícil de ser feito, mas que, sabidamente, existe um grau em pacientes sujeitas a altas exposições androgênicas de irritabilidade e intolerância psicológica muito maior do que as pacientes não expostas a doses excessivas dessas mesmas medicações. Portanto, um conceito bastante claro, já de muito tempo, a ação no sistema nervoso central da testosterona em ambiente ou nos organismos femininos induz a maior taxa de agressividade e de irritabilidade por um mecanismo muito associado a um pequeno ou um pseudoedema cerebral. Isso se faz bastante interessante porque são esses artigos, são essas respostas que vêm trazendo para a gente a mudança no qual a população científica vem se colocando em relação ao uso ou ao abuso dessas substâncias. Então, esse trabalho mostra qual o comportamento da população americana em relação à prescrição de testosterona durante 15 anos e uma avaliação interessante do porquê que isso aconteceu. Então, se a gente for verificar esses gráficos, no início do ano 2000, mais ou menos, no início desse milênio, existia uma taxa mais ou menos mantida dessa prescrição, surgiu um incremento ou aumento dessas prescrições em torno mais ou menos do ano 2008 a 2010, e a partir de mais ou menos 2012, uma redução expressiva nas prescrições. Da onde que se tiram esses dados? Esses dados todos são relacionados a um sistema muito bem desenhado aqui nos Estados Unidos, que é o sistema de coleção de prescrições. Como todo mundo mais ou menos conhece, as prescrições com qualquer âmbito de saúde são vinculadas a um sistema eletrônico e são enviadas diretamente para as farmácias. Tudo isso no mercado legal. Claramente existe o mercado off-label, o mercado paralelo, que a gente já discute, mas no mercado legal, onde essas substâncias poderiam ser encontradas, a partir de 2017, a gente percebeu uma queda relativamente significativa, apesar de ainda muito expressiva. Esse declínio no uso, após a 11 milhões de avaliação de mais de 11 milhões de prescrições em mulheres acima de 30 anos, que demandavam o uso ou que tinham essa prescrição da anabolização, foi principalmente relacionado às publicações mais interessantes ou mais impactantes do ponto de vista científico em relação aos eventos cardiovasculares deletérios nessas mulheres, com aumento do hematócrito e aumento do risco de acidente cardiovascular. Consequentemente, a partir de então, mais de 50% dessas mulheres descontinuaram o uso da prescrição, não solicitaram novas prescrições e começaram a evitar, na verdade, o uso indiscriminado dessa medicação. Então quer dizer que os Estados Unidos não usam? Não, não quer dizer que está usando um pouco menos do que a gente verificava há 5 anos atrás. Apesar de tudo isso, ainda temos mais de 2 milhões de prescrições off-label por ano, segundo os dados do governo americano. Além disso, para as disfunções sexuais propriamente dita, conforme os nossos conhecimentos na medicina sexual vão avançando, a própria população leiga tem aceitado melhor a abordagem multiprofissional e multidisciplinar no tratamento dessas disfunções, desvinculando um pouco do uso exclusivo dos hormônios. Isso para nós é um ganho muito importante, é com base nesses conhecimentos que a gente monta, inclusive, os serviços de saúde de medicina sexual, e, consequentemente, é um ganho para a população em termos de segurança. Eu acho que a gente consegue ter uma discussão bastante interessante em relação à prescrição da testosterona, lembrando que existe o espaço
é importante para as mulheres, existe uma concentração mínima e existe uma resposta sexual satisfatória associada ao processo. No entanto, a produção endógena declina naturalmente ao longo da vida. Todas as mulheres em torno dos 40 anos já têm metade da dose do que tinham cerca dos 20 anos, e, consequentemente, baseados nos testes laboratoriais, que são errados e não adequados para a população feminina. Por quê? Porque os únicos métodos científicos comprovados que poderiam trazer alguma resposta do ponto de vista laboratorial são extremamente caros para o uso geral da população, que seriam a cromatografia e a espectrometria de massa. Então, a população não tem acesso a esses exames com tamanha precisão e se baseia em dados irreais para receber uma produção ou uma prescrição de algo que não está tão adequadamente respaldado do ponto de vista científico. Os principais efeitos a longo prazo, como eu falei, clitoromegalia, engrossamento da voz; a curto prazo, efeitos cutâneo-mucosos, como acne, alopecia androgenética, às vezes até irreversível, seborreia e, eventualmente, estrias de difícil controle. E, do ponto de vista cardiovascular, um incremento real no aumento de eventos cardiovasculares, com base no aumento do hematócrito e, eventualmente, até uma policitemia. Muito obrigada, e desde a gente vai continuar na discussão. Obrigado, então, Flávia. Bastante informações aí para a gente conversar no final. Agora eu vou pedir para o Marcelo Aranha abordar, então, a parte masculina do uso da testosterona e quais efeitos podem causar também para eles. Marcelo, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite ao Dr. Messina e ao Marci Carvalho. É um prazer muito grande poder fazer parte desse webinar. Quando a gente fala a respeito da utilização de testosterona, isso pode assumir 3 facetas. A primeira delas é a reposição, que é um processo que é advogado, aí, acredito eu, pela maior parte dos participantes, onde nós estamos devolvendo o status hormonal ao indivíduo que não produz, não possui níveis adequados de testosterona e manifesta sintomas desse déficit. Uma segunda possibilidade é o uso indevido, que é o que tem acontecido com uma certa frequência atualmente, onde existe a prescrição médica sem uma indicação concreta de déficit de testosterona, para tratar patologias diversas, como disfunção sexual de qualquer natureza, anti-aging, sobrepeso, sem que haja, como eu falei anteriormente, uma deficiência documentada de testosterona. E, por fim, uma terceira situação, que é o abuso, onde não existe prescrição médica, não existe finalidade médica, o único objetivo é ganho de força e massa muscular. Para a gente chegar no panorama que existe atualmente, eu começo ali nos anos 30, onde foi identificada a testosterona, ela passou a ser sintetizada, e ela foi descoberta, ou melhor dizendo, seus efeitos anabolizantes foram descobertos nos anos 50 por halterofilistas profissionais, e esses atletas de elite passaram a utilizar esses efeitos anabolizantes de forma isolada ou mais fechada até a década de 70. Nos anos 80, a testosterona acabou ganhando as ruas e as academias, e passou a ser utilizada por indivíduos não atletas profissionais, que buscavam aí nada mais do que ganho de massa muscular. Mais ou menos nessa época, o cinema, a televisão, forneceu um apoio bem importante ao cultivo do ganho de massa muscular, com alguns personagens bem famosos que a gente conhece, e esse apoio também veio da indústria. Então, esse apelo a um ganho de massa, né, uma modificação no contorno corporal rápido e isento de efeitos colaterais graves, pelo menos no primeiro momento, tornou-se aí um apelo irresistível a uma boa parte dos jovens da época. No século XXI, né, mas caminhando para os dias atuais,
esse uso acabou se espalhando de maneira quase que endêmica em algumas regiões do mundo, entre elas no Brasil. E o perfil atual daquele indivíduo que abusa, ele não usa, ele abusa dos andrógenos, é um adulto jovem, né, ele não é um estudante, não é um adolescente, ele está na faixa dos 22, 23 anos para cima, ele não é um atleta profissional, ele é um frequentador da academia que está ali buscando modelar o seu corpo. E o que leva os indivíduos a buscarem, a utilizarem os hormônios dessa forma indiscriminada é a busca por performance, como falou a doutora Flávia, no caso de alguns atletas que ainda utilizam para melhorar o seu resultado e galgar os seus objetivos, e num uso, numa proporção muitíssimo maior, por indivíduos que utilizam somente para melhorar a sua imagem corporal. Em outras palavras, para ganho de massa, para modelamento, para enxugar, com finalidade meramente estética. De onde vem esse estímulo? Esse estímulo certamente vem da internet, uma quantidade de informação deturpada, modificada, muito grande, mas vem também dos colegas da academia e dos próprios vendedores de hormônios. Hoje em dia existe até foi descrito um processo chamado disforia muscular, que seria mais ou menos um paralelo à anorexia nas mulheres, onde o indivíduo usa hormônio, ganha massa, mas ele segue se sentindo magro, segue se sentindo sem muito músculo, e isso vai se tornando um ciclo cada vez mais vicioso, mais importante. Quanto à prevalência, corrobora aí o que a doutora Flávia falou anteriormente, nós não temos estudos robustos para que avaliem o abuso de hormônios, né? Mas na meta-análise mais importante, que avaliou aí cerca de 190 estudos, foi concluído que essa prevalência entre os jovens pode chegar até 6% da população geral, e ela pode pular para alarmantes 25% nos casos de frequentadores de academia. Um outro estudo que avaliou cerca de 50 mil jovens nos Estados Unidos concluiu que alguma coisa entre 2 a 4 milhões desses indivíduos já usaram em algum momento, e isso vai se tornar uma dependência em 1/3 dos casos. Então, isso realmente é um problema de saúde pública. Quanto aos efeitos colaterais, o que a gente tem de dado vem em grande número de relatos de caso e de séries de casos que muitas vezes estão contaminadas porque o indivíduo não usa um tipo único de hormônio. Então, quando ele faz aqueles ciclos, ele mistura os hormônios, ele acumula os efeitos para ter mais ganho de massa, para ganhar massa, para enxugar, e ele acaba utilizando uma variedade muito grande de substâncias. Fora isso, algumas substâncias são de uso veterinário, fora os indivíduos que não têm nem ideia do que estão usando, eles chegam em determinado lugar, na academia, onde for, tomam uma injeção, dali 2 ou 3 dias eles voltam para uma nova aplicação, tendo a promessa que os efeitos colaterais vão ser transitórios. Mas o que a gente sabe é que o uso indevido de esteroides anabolizantes, seja testosterona ou qualquer outro, traz sim efeitos colaterais, e para trazer um dado alarmante, o risco de morte foi identificado numa corte na Dinamarca como 3 vezes maior entre os indivíduos que utilizam hormônios de maneira indevida. Os efeitos colaterais desse excesso de hormônio, ele não vai se restringir ao indivíduo, né? Ele vai espirrar para as pessoas que sejam próximas dele, sendo que um dos efeitos mais importantes é a agressividade. A agressividade se transforma em violência, vai se tornar em agressões a familiares e até mesmo mortes. A gente tem um caso bem característico aqui em Curitiba. Quanto aos efeitos deletérios no fígado, eles foram bem típicos nos anos 70,
quando se usava muito andrógeno oral, e aí uma série de indivíduos desenvolveram vários tipos de tumores, entre eles hepatocarcinoma, colestase, e felizmente, alguns casos esse transtorno foi bem transitório. Quanto à ginecomastia, talvez um dos mais comuns e um dos que mais incomoda os indivíduos, acontece em cerca de metade dos casos, e muito provavelmente em função de um desequilíbrio na relação testosterona-estradiol com o incremento do crescimento do tecido mamário. Se esse indivíduo toma alguma substância junto, como a finasterida ou tríbulos terrestres, isso pode piorar um pouco mais. De uma maneira geral, acaba melhorando após a parada, mas em determinados casos, você vai precisar tratar com antiestrogênio, ou com inibidor da aromatase, e uma parte significativa dos pacientes vai acabar necessitando de cirurgia. Entre os problemas decorrentes do abuso no sistema cardiovascular, a gente encontra mais respaldo nas alterações do metabolismo lipídico, com redução do HDL e aumento do colesterol total. Então, se você quebrou o balanço dos seus lipídios, você muito provavelmente vai ser levado à produção de placas ateroscleróticas. As alterações no estado de coagulabilidade, adesividade plaquetária e o próprio aumento da viscosidade sanguínea leva a efeitos tromboembólicos, além de hipertensão, apoptose de músculo cardíaco e eventos agudos como espasmo coronariano e arritmias. Muito provavelmente, o que a gente mais vê e o que mais afeta os indivíduos são os efeitos no sistema neuroendócrino, onde o excesso de testosterona vai bloquear a síntese de GnRH e de gonadotrofinas, com a consequente redução na produção de testosterona e de espermatozoides. Via de regra, e o que se prega entre os usuários, é que esse efeito é temporário e reversível, mas em alguns pacientes, esse hipogonadismo decorrente do abuso de esteroides pode ser muito mais prolongado e até mesmo permanente. Em algumas situações, o que se vê é uma persistência de níveis baixos de gonadotrofinas, que seria um hipo-hipo. Em alguns pacientes, a produção de gonadotrofinas acaba retornando ao normal, mas em função de algum dano direto às células de Leydig, não ocorre a produção de testosterona. E existem indivíduos onde se normaliza a produção de gonadotrofina de testosterona, mas ele continua com sintomas funcionais de hipogonadismo. Isso muito provavelmente em função de uma alteração de resistência nos receptores androgênicos. Então, o prejuízo nesse sistema pode ser muito grande. Quanto ao desejo sexual, o indivíduo faz ciclos, então ele sobe, bloqueia o eixo, no final do ciclo vai cair a produção hormonal endógena, vai reduzir libido, vai reduzir ereção, vai dificultar a atividade sexual dele. No que diz respeito ao sistema reprodutivo, da mesma forma que a inibição à produção de testosterona, ocorre a inibição da produção espermática com oligospermia e até mesmo azospermia. Como eu falei, via de regra, a tendência é que isso retorne ao normal em algum tempo, muito provavelmente dentro de um ano, mas em alguns pacientes a gente observa que essa redução, a azospermia, pode ser persistente até mesmo definitiva. Isso ocorre muito provavelmente em função de uma disfunção de células de Leydig ou até mesmo de apoptose por células germinativas. Então, das pessoas aqui que trabalham com reprodução,
muito provavelmente todos eles já devam ter encontrado algum paciente que ficou azospérmico em decorrência do uso exagerado de testosterona. Por fim, quanto às alterações neuropsiquiátricas, o hormônio, como o Dr. Ricardo falou, vai agir no sistema nervoso central, e o excesso dele pode levar a neurodegeneração, redução do volume cerebral, isso constatado por ressonância, envelhecimento precoce, alterações cognitivas e cerebrovasculares. Quanto às alterações comportamentais e ou psiquiátricas, elas têm uma via de mão dupla com o abuso de andrógenos, uma vez que algumas alterações psiquiátricas levam o indivíduo a consumir andrógeno e vice-versa. Tomar bastante cuidado com aquelas alterações pré-existentes para saber o que realmente veio primeiro e o que é desencadeado em cima dessas alterações. Aí lembrar que naquela reposição que eu chamo de séria, particularmente, que é a reposição fisiológica, efeitos comportamentais são extremamente raros. Eu, pessoalmente, desconheço algum paciente meu que tenha apresentado. Quanto aos sintomas comportamentais, a agressividade é bem evidente, né? É difícil quem nunca tenha visto um bombadão brigando no trânsito. No começo dos ciclos, a tendência é que eles apresentem um período de euforia e de comportamento maníaco ou hipomaníaco. No final dos ciclos, isso vai descendo, ele entra em ansiedade e terminou o ciclo e entra em depressão. Tá? O hormônio funciona também como uma porta de entrada para novas drogas que vão ser utilizadas para tapar aqueles buracos, aqueles ralos deixados pelo hormônio. E esse número foi o número que eu achei mais assustador no preparo dessa aula. 1/3 dos casos evolui com dependência. Por fim, a testosterona é uma droga antiga, deve ser tratada com respeito, essa senhora. O seu uso traz efeitos positivos significativos. Eu sou um adepto da prática, eu acho que vale a pena. Em contrapartida, o uso incorreto, assim como várias outras medicações, traz efeitos colaterais. O objetivo, hoje em dia, do abuso é realmente ganho de massa, é melhora de imagem, autoestima. Os efeitos colaterais, eles são de difícil quantificação, mas eles existem. Eles não são meramente moderados e transitórios, eles podem ser definitivos e eles podem ser graves. Tá? E, muito provavelmente, o mais complexo está por vir, porque nós ainda não temos uma larga população de idosos que utilizou esteroide anabolizante de maneira que está acontecendo hoje em dia, em larga escala. Existe um ou outro, mas muito provavelmente daqui a um tempo a gente vai precisar manejar uma população grande de idosos que sofreu esses efeitos colaterais. Eu agradeço mais uma vez ao convite, agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Marcelo, realmente foi bastante esclarecedor, né? As pessoas que, como nós, que prescrevem dentro dessas normas, a gente tem bons resultados, né? Mas a gente realmente assusta com esses dados que você colocou para a gente. Vamos começar aqui algumas perguntas aqui no chat. Quem pôs aqui o Dimas Antunes está perguntando, acho que provavelmente para a Flávia aqui. Flávia, homens após o abuso de AS, é isso? Eventualmente iniciamos CERMs, HCG, para controle do dano causado pelo hormônio, além de aguardar a recuperação do eixo, como o Marcelo acabou de falar. Em mulheres, se torna a mesma conduta, Flávia, para a recuperação desses abusos? Então, na verdade, assim, como existem muito poucos estudos de tratamento da anabolização, virilização feminina, os protocolos também são absolutamente ainda pouco determinados. O que se faz muito
é o uso de medicações na linha de diuréticos, para diminuir um pouco aquela questão da agressividade, que é muito marcante nessa questão do abuso. As alterações irreversíveis, a gente, de fato, associa como irreversíveis e começa a fazer tratamentos cosmetológicos. A clitoromegalia, eventualmente, alguma abordagem cirúrgica se faz necessária, para tentar diminuir um pouco aquele desconforto trazido pela paciente, mas, infelizmente, a gente tenta melhorar o eixo espontaneamente e não ir para o outro polo, que seria a administração, por exemplo, de um antagonismo, seria com hormônios femininos. Então, é um desbloqueio parcial, porque a gente desconhece absolutamente ainda um protocolo ideal para o tratamento dessas patologias. Nessa mesma linha, você comentou no começo, isso que você falou que é irreversível, mas quando tem um tempo certo, você pode dar 3 meses e não acontece nada, depois você para, existe assim alguma modulação que você vai Então, na verdade, essa, Leonardo, é uma das grandes discussões, por isso que eu até coloquei no slide, a grande dúvida é o tempo onde que se vira essa chavinha de passar para ser o indeterminado ou, na verdade, o definitivo, o dano definitivo. O que a gente tem que fazer é o acompanhamento, é óbvio, mas isso é muito importante, por isso que eu coloquei aquele primeiro tópico, que é, uma coisa é a reposição para doses fisiológicas, que não leva a nenhum dano irreversível. Isso é bastante interessante da gente acompanhar. Existem pacientes até já há mais de 5 anos. Vamos lembrar, os trials mais significativos e mais importantes lidam com 5 anos de eficácia, que é o grupo da Austrália, que está acompanhando esses pacientes e que não viu danos irreversíveis nesse período. A gente já tem pacientes usando há mais tempo que isso, mas ainda não um número significativo que motive um respaldo do ponto de vista de prescrição. A curto prazo, essas alterações irreversíveis são associadas a doses muito elevadas. Então, que não se vêem, exceto nessas situações de abuso indiscriminado, que nem são tão vinculadas mais já à prescrição, são uso completamente off-label pelos pacientes nesse mercado não adequado. Flávia, eu acho que a gente tem que lembrar também que no Brasil e na Europa, enfim, nos países de um modo geral, exceto na Austrália, não existem formulações farmacêuticas para mulheres, feitas Exato. para mulheres, só tem efeitos masculinos. Quer dizer, temos várias preparações farmacêuticas masculinas, mas nenhuma para mulher. Na Europa, ainda, durante algum tempo, ainda existiu o Intrinsa, mas, por falta de prescrição, ele foi descontinuado. Foi descontinuado. Então, é um problema, a gente tem que apelar, nesses casos, para a farmácia de manipulação, né? Exato. E é péssimo, né? E essa farmácia de manipulação, muitas vezes, também não sabe exatamente a prescrição, como seguir, o veículo mais adequado, faz um ajuste de dose, tentando mimetizar 1/10 da dose masculina. Consequentemente, numa posologia errada ou errática, que vai ter uma absorção absolutamente indiscriminada, e às vezes essa paciente pode levar ou aparecer com esses fenômenos de virilização, ainda que, com alguma supervisão, estejam na faixa da reversibilidade. O problema maior, na verdade, que eu vejo, são essas pacientes que também entram na questão dessa parte absolutamente da performance atlética, não é mais estética, e que realmente daí essa virilização inadvertida acaba acontecendo com os danos irreversíveis mais vinculados aí a essa prática esportiva. Eu acho que chegou uma outra pergunta do Gustavo, que eu não consegui ver. Para você mesmo. Aos implantes. Os implantes. Então, assim, a questão dos implantes aqui nos Estados Unidos também vem ganhando muita discussão, mas sem nenhum respaldo do FDA. Então, o que acontece? O FDA não liberou nem a prescrição da própria testosterona, ela ainda é off-label para a população feminina nesse país. É só liberada para hipogonadismo masculino. Então, se a gente for ser estritamente vinculada à prescrição postulada pelo FDA, a gente não estaria nem respaldado. Mas existe, obviamente, uma prescrição de testosterona nessa base do ajuste. Os implantes, só em mercado paralelo. Não existe, por enquanto, apesar de serem muito utilizados, a gente recebe pacientes que vêm atrás da conversão do dano, mas não é, em absoluto, uma prescrição do âmbito mais acadêmico, de jeito nenhum. Flávia, e
E é esse o mesmo implante que é feito em homem, na mesma dose? Então, a coisa é tão absurda que, na verdade, facilitam tudo. Eu já vi cada coisa que eu não consigo nem acreditar. Eu acho que essa resposta, não tem, como não tem a prescrição, é uma terra de ninguém, cada um faz o que bem entende, e como o efeito também vai sendo aquele efeito sob demanda, e as pacientes vão sempre esperando um pouco a mais, chegam determinados momentos que elas estão com níveis androgênicos absolutamente tão elevados, assim, ela tem paciente que atinge nível masculino com uma certa facilidade até, e aí a reversibilidade disso acaba sendo muito complicada. Então, eu não tenho nem o que te responder, mas porque, assim, são casos picados que a gente vai olhar e vai falar, mas como é possível? De onde veio essa prescrição? E o mais interessante, na verdade, o mais grave, no meu ponto de vista, é que a informação da origem desses produtos também é absolutamente inadequada. Então, aonde conseguiu, de onde veio, qual foi a formulação, qual a concentração, então é tudo muito, muito nebuloso, que a gente não consegue nem ter um raciocínio científico em cima desses casos também. Eu acho que a gente está começando toda uma trajetória mundial, tentando buscar aí uma razão mínima aí. Eu acho que a gente vai precisar terminar nosso debate hoje, pelo menos com essa ideia. Não adianta a gente brigar, veio para ficar. Eu acho que vai ser, não adianta, então ninguém vai mais prescrever porque a comunidade científica vai falar que não vai. Não, a gente vai ter que ir atrás de respostas, atrás de doses eficazes e seguras que possam ser prescritas para essas pacientes, principalmente não estou falando no caso das mulheres, eu tenho certeza que no caso dos homens você já tem essas respostas, mas é que eu acho que as mulheres entraram num túnel escuro e começaram a usar o que vinha pela frente, sem muita ideia dos riscos futuros. Se vocês tiverem preocupação com os riscos da população idosa masculina, que já vem usando há algum tempo, a população feminina, a gente não sabe nem como interpretar as mamografias dessas mulheres que abusam dos androgênios. Então, a gente ainda está muito para trás. É como fazer um acompanhamento ginecológico nessas mulheres que a gente não tem base, elas fogem de todos os protocolos. Então, como é que eu vou interpretar esse perfil lipídico, qual que está essa estratificação de risco cardiovascular agora, como é que a gente vai, eventualmente, pensar em pacientes, por exemplo, que têm um prejuízo de função reprodutiva. A gente recebeu essa semana passada uma paciente que foi usuária de anabolizante por muito tempo, obviamente, agora resolveu suspender tudo porque queria engravidar, e já estava numa falência ovariana. Então, quer dizer, qual a associação disso, em que momento que isso teve um vínculo direto ou não, é tudo questão da gente avançar aí nas pesquisas, mas as respostas ainda são muito frustrantes, infelizmente. O que a gente nota, só para acrescentar, o que a gente tem notado bastante, pelo menos ultimamente, é a busca da mulher pelo aumento do desejo. Sim. Então, isso que é interessante, eles estão buscando pelo aumento do desejo, quer dizer, existe a flibanserina que o pessoal estava usando, que também não provou ser grande coisa, agora, eu acho que a bola da vez é mesmo esses implantes que a gente vê aí nas mídias sociais, né, indiscriminadamente, com as mulheres procurando justamente melhorar o desejo sexual, que é muito complexo, né, que a gente já discutiu isso em várias outras apresentações, né. O Léo também está colocando aqui para a gente, talvez para o Ricardo, como vocês veem a possibilidade de introduzir a avaliação dos receptores androgênicos na prática clínica. A respeito da saturação, você pode dar um período muito testosterona, mas você não vai ter receptores. Existe algum caminho de pesquisa clínica para isso? Alguém sabe? O grande problema é que os receptores não são dosados pelos laboratórios comerciais. Então, nós, por enquanto, não temos como dosar esses receptores. Como também não são verificados as repetições citosina, adenina, guanina, CAG, nos receptores de androgênio, que também um número maior de CAG, de triplets, né, de receptores, de triplets nesses receptores pode diminuir a sensibilidade desses receptores a androgênios.
O que existe no momento é que alguns trabalhos estão voltando atrás e voltando a fazer a avaliação do receptor androgênico indiretamente, ou seja, da ação androgênica de determinados medicamentos. Então, a ação androgênica de determinados medicamentos pode ser avaliada pela resposta androgênica. Agora, não existe ainda nenhum meio laboratorial para isso no momento, né? Está ainda em estudos e, na realidade, nós não fazemos nós fazíamos antigamente a dosagem do PBI, do Protein Bound Iodine, que era uma avaliação indireta da formação de hormônio tiroidiano, e atualmente, depois que vieram os radioimunissais, etc., nós abandonamos, né, praticamente o PBI e abandonamos todos os outros métodos para usar o radioimunissai, que é o que se usa na testosterona. O radioimunissai é para a testosterona. Acontece que alguns analitos têm a ação muito parecida com a da testosterona, ou melhor, nos radioimunissais, mas não funcionam como tal no indivíduo vivo. Então, o que se faz no momento é a tentativa de se fazer a ação androgênica no indivíduo. E nós vimos que o número de receptores de repetições CAG nos receptores, nos exons dos receptores, quando é maior do que 21, diminui a sensibilidade do receptor. E CAG é relativamente fácil de fazer a dosagem, né? Relativamente. Ainda não se faz comercialmente nenhum deles. E o Gustavo está perguntando também outra coisa, além dessa abordagem que nós classicamente fazemos, os urologistas, né? Os endócrinos, a gente avalia a testosterona, estradiol, LH, TSH, prolactina. Existe algum outro hormônio que vale a pena ser investigado quando a gente está avaliando as queixas sexuais masculinas? O que você acha, Ricardo e Marcelo? Eu acho que não. Eu acho que os principais são esses. FSH, principalmente, é um hormônio ligado muito mais à espermatogênese, é muito mais usado na espermatogênese do que em termos de produção de testosterona. E o LH, sim. O LH é usado na produção de testosterona. Então, quando o indivíduo tem uma insuficiência testicular de produção de testosterona, ele vai ter LH alto, a não ser que seja idoso o suficiente para ter um feedback funcionando num nível mais baixo, né? Então, ele vai ter níveis baixos de testosterona, mas também níveis relativamente baixos ou normais de LH. E isso é problemático, porque os outros hormônios não. T3, T4 não. Agora, o T3 e T4, por exemplo, se o indivíduo tiver um hipertireoidismo, ele pode ter alteração sexual também. O hipotireoidismo leva a desinteresse, de um modo geral, e o hipertireoidismo leva a hipersexualidade, de um modo geral. Mas isso tudo são coisas muito fáceis de fazer o diagnóstico clinicamente. Não há necessidade de dosar o hormônio para saber. Então, acho que esses hormônios são os hormônios de testosterona, principalmente. Não sei se o Marcelo concorda comigo, mas eu acho que a testosterona, principalmente, seria o hormônio mais avaliável, e SHBG, né, o Sex Hormone Binding Globulin, que carreia os hormônios masculinos, testosterona, SHBG e albumina. E aí, com esses três elementos, nós fazemos o cálculo da testosterona livre, que efetivamente é o que funciona nesses casos. Eu concordo, eu peço rotineiramente aquilo que você colocou na lista ali, Gustavo, não peço nada além disso. Não vejo, seguindo a tua outra pergunta, não vejo vantagem de usar cortisol e nem DHT. Realmente, na minha prática, eu não costumo. Isso que o Gustavo falou, que são mais os médicos do esporte, o nutrólogo, que solicitam uma variedade de exames, vários anabolizantes, mas que na prática não vai. A gente sabe que na prática o que importa mais é a testosterona mesmo, e
juntamente, né, que é uma síndrome, o hipogonadismo no homem é uma síndrome clínica e laboratorial, precisa estar as duas coisas associadas, você não vai tratar exames como a gente aprende na faculdade, né? E também aqui, ó, o Dimas perguntou onde se faz a diálise de equilíbrio para dosagem da testo livre. Eu Desconheço também. não conheço também. Vamos ver. Qual é a pergunta? O Ronaldo Braga perguntando. Tudo bem? Abraço, Ronaldo. O que fazer quando o SHBG está acima dos níveis normais? Você tem alguma necessidade de abaixar, entre aspas, ou acompanhar? A SHBG se eleva principalmente com estrogênio, né? Quer dizer, o estrogênio eleva a SHBG de uma maneira bastante significativa. Agora, quando o indivíduo não toma nada, nenhum medicamento, e tem SHBG elevada, ele vai ter a testosterona livre diminuída, obviamente. Então, ele vai ter também uma síndrome de hipogonadismo também. E fazendo o androgênio diminui a SHBG. Então, se nós fizermos o androgênio ou a testosterona exógena nesses indivíduos, nós vamos ter uma diminuição do SHBG também. E aí teríamos que ter mais, dar mais, aumentar o nível de testosterona? Pois é, mas não acima do normal, né? Nós É. devemos manter a testosterona dentro dos valores normais para o homem. Tanto que, no homem, se fala ainda em terapia de reposição de testosterona. Ou seja, a testosterona é dada para obter níveis normais de testosterona circulante. Enquanto que na mulher se fala em terapia hormonal da menopausa. Quer dizer, é uma quantidade de hormônio apenas suficiente para diminuir os sintomas da menopausa, e não para repor aquilo que está faltando, porque nós não conseguimos, simplesmente. Não sei o que a Flávia acha disso, mas eu acho que, no momento, a tendência é essa. Eu concordo 100%. Cada vez mais a ideia é, inclusive na síndrome da menopausa, ou do climatério, justamente a menor dose hormonal necessária para alívio dos sintomas. Todos os guidelines são unânimes em reforçar isso. Então, não tem mais que repor para níveis fisiológicos pré-menopausa, nada disso, justamente pensando nos riscos a longo prazo. O Lucas também pergunta agora, alguém tem experiência no uso do Proviron em pacientes com SHBG alta? O Proviron, na realidade, é uma testosterona dada por via oral, né? É um decilato de testosterona dado por via oral. O grande problema do Proviron é que tem que ser dado 3 vezes por dia, né? Então, é difícil a pessoa fazer isso corretamente durante muito tempo. Ele faz durante algum tempo, mas não faz durante muito tempo. Então, é androgênio também, e vai aumentar a testosterona também. Quer dizer, se aumentar a testosterona, vai diminuir a SHBG e assim por diante. Não deixa de ser um doping também, né? Como como tu fala, se você foge dos números normais, que a gente está acostumado, então você está entrando no doping, né? E aí, Marcelo, na sua região aí, como é que está o uso dos androgênios, das medicações injetáveis, nas academias? Os seus pacientes reclamam que não têm acesso, não conseguem encontrar as medicações? Aqui, eu acho que no Brasil inteiro, né? Aqui, na minha opinião, está pesado. Eu acho que é muita gente, muito médico de medicina esportiva, muito modulador hormonal. Realmente, eu estou impressionado com a quantidade que tem, sabe? E falta para os pacientes que realmente necessitam, né? A gente acaba não encontrando no mercado. E a gente tem que tomar muito cuidado com níveis suprafisiológicos de testosterona, porque os níveis suprafisiológicos de testosterona estão associados a problemas maiores do que os níveis fisiológicos, evidentemente. Então, aquelas testosteronas de ação rápida, que se usa a cada 2 ou 3 semanas, na primeira semana de uso, há um excesso de testosterona. Então, esse excesso de testosterona está associado à hematopoiese, à eritrocitose, etc., e isso é problemático, né? Nós temos que vigiar muito bem essa testosterona para não ultrapassar os limites normais da fisiologia.
Já estamos aqui. Débora, quer falar alguma coisa? Você também ficou nos ajudando. Quero agradecer também a Débora, que ficou Agradecer a no todos. suporte. Excelente discussão. Fiquei aqui só acompanhando. Maravilhoso. A participação excelente. Aprendi bastante. Parabéns pelas palestras, foram excelentes. E Márcio, quer conversar, falar alguma coisa no seu departamento? Eu acho que todo mundo colocou bem, né? Os exageros é perigoso, né? E não é só como o Aranha falou, o paciente jovem de academia. 2 semanas atrás, um paciente de 60 e poucos anos chegou com uma testosterona de 2.750. Isso foi a maior que eu já tinha visto. Então, esses abusos é que a gente, né, o paciente, e o médico que estava fazendo para ele, prescrevendo para ele, justamente porque ele estava com falta de desejo. E falta de desejo e falta de desejo. Só que ele usava 2 tipos de antidepressivos, né, que isso possivelmente era a responsabilidade disso. E ele falou, não melhorou o desejo, vamos dar mais injeção. E tudo de curta duração. 2.750 de testosterona. Então, para a gente essa é a nossa realidade hoje. Né? Mas é isso. Ele não fica com vontade de transar com a esposa, fica com vontade de bater nela, né? Essa testosterona desse jeito. De fato. Desculpa a brincadeira. Okay. Bom, vamos encerrar, então, o nosso webinar agora, deste mês aqui da ABENS. Agradecer, então, ao Marcelo Aranha, a Flávia, que está lá em Miami, a Débora, que nos ajudou, o Márcio, e todos os participantes, que também, os nossos ouvintes aqui, né, assistiram e participaram com perguntas e tudo. Acho que foi bastante enriquecedor, né? A gente fez bastante conhecimento para todos nós sobre um tema bastante interessante, que cada dia ganha mais importância nos nossos pacientes, e a gente procura sempre querer fazer uma medicina séria, né? Contra todas essas pregações aí na internet, de facilidades, de venda de alegria, né? Uma juventude falsa que eles tentam colocar com a testosterona, causando toda essa mágica, né? Como se fosse a droga da longevidade, né? Então, agradeço a todos.